Olá, para quem não me conhece, sou Natália Lima, cabeleireira assim como vocês, e estou aqui para ensinar como é que a gente faz para fidelizar o maior número de clientes possível. Então eu ensino para vocês como é que faz para fidelizar mais de 80% das nossas clientes. O som tá bom? Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom, hoje é a segunda aula dessa nossa série de lives que a gente vai fazer. São várias aulas, 10 aulas, para ensinar vocês como fidelizar. E hoje o tema é: por que é tão difícil fidelizar uma cliente? Todas essas aulas vão levar vocês para o webinário da fidelização. Então a gente está na jornada da fidelização e nesse dia eu vou ensinar para vocês como é que eu conquistei as minhas clientes, como é que eu fidelizei e como é que eu conquistei a carteira de clientes que eu tenho hoje. Legal? Sem problemas. Bom, vamos lá. Hoje, nesse tema, nós vamos falar sobre o porquê é tão difícil conquistar uma cliente. Por que é tão difícil fidelizar uma cliente? Não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa simples, mas tem alguns porquês disso acontecer, né? E nós vamos hoje detalhar, esmiuçar todos esses detalhezinhos aí para que a gente foque no nosso objetivo, que é fidelizar as nossas clientes. Bom, vamos lá. Primeiro, nós vamos falar de 3 coisas. Por que é tão difícil fidelizar? O que torna esse processo mais difícil e por que alguns conseguem e outros não? Acho que essas coisas, e principalmente essa terceira, né? Por que umas pessoas fidelizam clientes e outras pessoas não fidelizam clientes? É uma coisa muito comum dentro do salão, né? Acontece demais isso. E a gente vê claramente perfis diferentes, mas a gente não consegue muito bem entender o porquê. E pra gente é importante entender o porquê para saber onde é que a gente está acertando e onde é que a gente está errando. Beleza? Então vamos lá. Primeiro lugar, por que é tão difícil fidelizar uma cliente? Então eu separei 3 aspectos que são principais no meu ponto de vista. Primeiro lugar, porque não sabemos o que ela pensa. Olha só, imagina que a gente vai numa loja de roupas e a gente entra na loja de roupas e aquela vendedora não conhece a gente, certo? E de repente, por exemplo, deixa eu pensar, não gosto de roupa vermelha. Não é uma coisa que me agrada, não tenho no meu guarda-roupa. E de repente entro nessa loja e essa vendedora que não me conhece me traz uma roupa vermelha, né? Então no primeiro momento, se ela não me perguntar, por exemplo, tem alguma cor de roupa que você não goste? E já me trouxer uma roupa que eu não gosto, uma cor de roupa que eu não gosto, eu já crio um certo bloqueio, certo? Eu vou dizer a princípio pra ela, eu não gosto dessa cor, né? Tudo bem, não tem problema quanto a isso. Mas olha se eu tivesse perguntado antes. Se ela tivesse me perguntado antes. Ela não teria, no primeiro momento, já errado, né? Então, é muito importante a gente fazer as perguntas para nossa cliente, mas nós vamos chegar lá. Então, não conhecer a pessoa que está ali, sentado na sua cadeira, né? Porque a gente tem que entender que o processo de fidelização, ele acontece principalmente na primeira vez. Depois, ele é um processo de manutenção da fidelização. Mas, olha só, então, não conheço a pessoa, é difícil de fidelizar, é muito mais difícil de fidelizar. Nossa, agora que eu vi que eu tô no meu 4G, mas acho que não tem problema, o sinal tá bom, né? Bom, então nesse processo de conhecer as pessoas, vamos trazer isso para a realidade de dentro do salão. O que acontece dentro do salão que é muito comum e é muito parecido com esse exemplo que eu dei? Quando um cliente chega e senta na nossa cadeira, o principal erro dos profissionais, né, de por que eles não fidelizam, é que o fato não conhecem o cliente, mas não estão preocupados em conhecer. Não se dedicam a conhecer. E conhecer um cliente é diagnosticar aquela pessoa. No caso, fazer perguntas para aquela pessoa. Quando a gente pensa em diagnosticar, a gente logo vai entendendo que é o cabelo, né? Que a gente tem que fazer alguma coisa no cabelo da pessoa, que a gente tem que entender qual que é o perfil que vai ficar melhor e tal. E nem sempre é isso. Então, muitas vezes, para fidelizar uma pessoa e, consequentemente,
em primeiro lugar, eu tenho que conhecer essa pessoa, eu tenho que fazer outras perguntas. Então, conhecer essa pessoa não necessariamente é fazer perguntas direcionadas ao cabelo. Conhecer essa pessoa é fazer perguntas mais abertas. Então, no primeiro momento, a gente faz perguntas mais abertas. Então, é do que você gosta, do que você não gosta. Às vezes, o que você não gosta, pra gente que é profissional, é mais importante saber do que o que você gosta, por exemplo. Né? Porque quando a gente não acerta, é melhor do que quando a gente erra de primeiro momento. Então, assim, por exemplo, levei uma peça de roupa, né? Como vendedora, levei uma peça de roupa que a minha cliente não gostou muito, mas ela não detesta aquela peça de roupa, certo? Agora, o contrário, poxa, ela detesta aquela cor de roupa, ela detesta aquela peça de roupa, é pior. Ok? Então, no primeiro momento, o que a gente faz aqui? Por que é tão difícil fidelizar? Porque a gente erra nesse aspecto. A gente, de fato, sabe muito pouco da nossa cliente. E, na maioria das vezes, não está muito lá interessado em saber mais, em diagnosticar mais aquela pessoa, em entender mais aquela pessoa. Isso tudo, obviamente, a gente tem já um olhar mais clínico, né? Dentro da nossa profissão a gente desenvolve isso para olhar para uma pessoa e entender mais ou menos o que ela gosta. Mas fazer perguntas e entender exatamente o que ela gosta com as palavras dela vale muito mais, beleza? Bom, outro motivo do porquê que é tão difícil fidelizar cliente? Porque, obviamente, existe uma grande concorrência. E aí aquela cliente, quando senta na sua cadeira, né, quando ela dá essa oportunidade pra gente, porque uma cliente para sentar na minha cadeira, para escolher sentar na minha cadeira, principalmente pela primeira vez, é porque ela deu pra mim a oportunidade de oferecer para ela algo que de repente ela não tem em outro lugar. Então essa cliente ela veio através do Instagram ou ela veio através de uma indicação. Então, ela sempre vem, ela simplesmente não cai na nossa cadeira. Ela vem por algum motivo. Então, ela vem com uma certa expectativa com relação a gente, certo? Toda cliente vem com relação com uma expectativa. E aí, então, ela senta na nossa cadeira e nos dá a oportunidade de surpreendê-la. E, de repente, o que acontece? Olha só. Existe uma grande concorrência, enorme. Tem eu, tem vocês, tem o cabeleireiro do lado, tem o cabeleireiro da outra esquina, tem o cabeleireiro do mesmo salão, certo? Porque às vezes eu sempre gosto de dizer que não acho legal ter concorrência dentro do mesmo salão, né? Eu acho que o salão tá ali, os profissionais estão ali e a gente tem que remar na mesma direção. Mas, obviamente, que esse profissional que está na cadeira do lado também é um concorrente meu. E aí, por que é tão difícil fidelizar? Só porque tem muita concorrência? Não. Porque a gente, na maioria das vezes, não entrega para o cliente algo que seja surpreendente. A gente faz para aquele nosso cliente a mesma coisa ou pior, que o outro cabeleireiro já fez. E comete o mesmo erro que o outro cabeleireiro já cometeu. E cai na mesma armadilha que o outro cabeleireiro já caiu. Então, na maioria das vezes, não é simplesmente a concorrência que faz com que a gente não fidelize um cliente. Na maioria das vezes, o que faz com que a gente não fidelize é porque a gente não está entregando nada de diferente. Então, eu não estou surpreendendo. Então, vamos falar da loja mais uma vez, vou tentar contar aqui um exemplo. Imagina que eu entro numa loja, sou super bem atendida, recebo brevemente um diagnóstico de o que você gosta, o que você não gosta, a pessoa acerta na peça para me oferecer e de repente ainda faz uma embalagem que eu falo, ai meu Deus, não quero nem abrir essa embalagem, tem até cheirinho na embalagem. Vocês concordam que surpreende? Então toda ação que a gente faça no nosso trabalho que surpreenda o cliente é positiva e vai fazer com que a gente fidelize mais. Então, eu vou dar um exemplo bem atual para vocês entenderem. Imagina que nós estamos em plena pandemia, certo?
Olha só, que para quem me acompanha aqui há mais tempo, sabe que eu já fiz até vídeo para dizer sobre luvas descartáveis, que luva descartável eu tinha que usar e jogar fora, não sei se vocês se lembram. Mas hoje é uma coisa assim, antes eu batia na tecla porque o profissional reaproveitava luva descartável. Hoje, praticamente, se você fizer isso, você vai ser incriminado, né? Perante os seus clientes. Mas então, vou dar um exemplo atual de surpreender o cliente. Hoje, simplesmente de você usar máscara, luva, você não surpreende mais. Vocês concordam comigo? Então, de repente, por exemplo, você tem um kit para aquele cliente de um mini álcool gel, de a capa descartável, a luva que você vai usar descartável, tudo separado num kit para cada cliente, por exemplo, surpreende. Né? Então, isso é um exemplo que eu tô dando para vocês entenderem assim, esse surpreender, esse trazer uma experiência para o cliente, nem sempre é uma coisa assim de outro mundo. É simplesmente a gente fazer algo que todo mundo faz de uma maneira diferente, de uma maneira que seja a sua cara, de uma maneira que o seu cliente vai perceber que com você é diferente de fazer com o cabeleireiro do lado. E é isso que a gente tem que ter na nossa mente quando a gente vai fidelizar um cliente, quando a gente está em busca, né, de fidelizar um cliente. Porque a fidelização do cliente é isso, é cada pontinho. É uma somatória. Por isso, olha, são 10 aulas que eu tô fazendo só para falar de fidelização. E eu escrevi, já tem pronta as 10 aulas porque eu já escrevi até para não ficar uma coisa repetitiva. E não é repetitivo, porque são muitos assuntos que envolvem a fidelização de um cliente, né? E aí a gente entra no nosso terceiro ponto, né? Já pegando esse gancho de que são muitos assuntos, porque a gente entrega sempre a mesma coisa. Eu já até antecipei, né, falando. A gente entrega sempre a mesma coisa. E fidelizar o cliente, falei aqui no comecinho. Por um momento, fidelizar o cliente é você fidelizar ele na primeira vez. Isso é por um momento, certo? Então, eu preciso surpreender o cliente pela primeira vez que ele vai no meu salão, porque senão ele de fato não volta mais. Ele ainda não tem vínculo, ele ainda não tem frequência, ele ainda não tem aquela confiança em mim que nós falamos ontem. Por isso, ele não necessariamente tem esse respeito em voltar. E ele nem perdoa, porque olha só, um cliente que já tem um vínculo, que já tem uma frequência, que já tem uma preferência por você, se você de repente comete um deslize, então nesse caso, por exemplo, não fiz um kitzinho aqui super preparado para o meu cliente. De repente, se você comete esse deslize, pode até ser que esse cliente te perdoe, entende? Agora, então, por quê? Porque ele já é um cliente seu. Agora, se você tá atendendo um cliente pela primeira vez, dificilmente ele vai te perdoar por qualquer coisa que você faça. Porque o primeiro encontro é o teste. Certo? Então a gente não perdoa, por exemplo, no nosso relacionamento amoroso, né? Ontem a gente falou de fidelidade, fazendo esse vínculo com relacionamento amoroso. A gente não perdoa determinadas coisas e a gente fala assim, tudo bem, só aconteceu isso. Mas no primeiro encontro é momento de impressionar. Então é muito difícil a gente perdoar já uma coisa que acontece no primeiro momento, certo? Então, se eu não estou entregando algo para minha cliente que impressione, que seja diferente do que todo mundo faz, que seja uma conversa inicial diferente, que seja fazer uma pergunta para essa cliente. Será que todas as clientes que sentam na sua cadeira, por exemplo, você que está aí me assistindo, será que... Voltei, será? Desativei aqui meu Wi-Fi, às vezes ele tenta entrar, bom, acho que sim. Então eu tava tentando falar aqui do relacionamento amoroso. Então a gente não perdoa? A gente perdoa. A gente fala assim, tudo bem, isso passa, né? Aquilo passa. Mas na primeira vez, eu tava dizendo, assim, nem que seja uma pergunta. Será que todos vocês aí, todas as clientes que já sentaram na cadeira de vocês, já ouviram a seguinte pergunta? Me conta mais sobre o seu cabelo. E silêncio.
e ponto. É a pessoa que tem que dizer, me conta mais sobre o seu cabelo. E aí a cliente tem a oportunidade de falar. Não é o cabeleireiro que tem que dizer sempre. Não é o cabeleireiro que tem que sempre falar, que tem que sempre dar as melhores ideias. Às vezes a melhor ideia é simplesmente manter aquilo que aquela cliente gosta. Sabem que tem cliente, às vezes, que não gostam do profissional justamente que oferece as coisas novas, porque ela gosta do estilo dela, ela gosta de como ela está, ela gosta de ver aquela imagem, claro, às vezes uma sugestão, mas até isso a gente precisa ter sensibilidade para saber em que momento eu ofereço uma coisa nova para uma pessoa que de repente não quer uma coisa nova, tá certo? Com perguntas eu vou ser mais assertivo nesse aspecto. Então, se eu tô entregando sempre a mesma coisa, eu não tenho essa assertividade. E aí, bom, falamos do primeiro encontro, né, do primeiro momento. Porém, mais difícil do que você acertar e impressionar no primeiro momento é você manter sempre esse seu padrão lá em cima. Isso é mais difícil. Porque a cliente, ela perdoa uma coisinha. Então, como eu disse pra vocês, ela pode perdoar. Então, no primeiro encontro, sem chance de erro. No segundo encontro, no terceiro e tal, ela pode perdoar alguma coisinha, mas ela não vai perdoar erro frequente, ela não vai perdoar se sempre você tiver alguma coisa negativa para oferecer para ela, ou se sempre você cometer aquele erro em especial, que nós vamos falar aqui de alguns daqui a pouco. Então, manter a cliente fidelizada também é tão importante quanto fidelizá-la, né? Quanto impressioná-la da primeira vez, mas é mais difícil. Então, por isso que a gente precisa estar sempre focado e destinado a fidelizar clientes, a entregar o seu melhor todos os dias. Não tem assim, olha, hoje eu não tô muito bem, eu não vou fazer maquiagem para atender cliente. Não tem isso. Porque a partir do momento que você se propôs a fazer aquele atendimento, você entra no palco, você cria um personagem. E aí aquele personagem, ele precisa estar sempre em alta, ele precisa estar sempre bem. Nem que você tenha que sair para dar uma respirada e falar assim, nossa, eu preciso de inspiração, mas eu vou voltar lá e vou fazer o meu melhor. É assim que a gente fideliza um cliente. Tá certo? Bom, o que tornaria esse processo de fidelização mais fácil? Né? A gente tá falando do porquê é tão difícil fidelizar. Então, o que tornaria esse processo mais fácil? A gente precisa entender os atalhos para fazer isso, né? Existem atalhos, existem formas que a gente pode chamar de fórmulas que deixariam esse processo mais fácil. Às vezes a gente quer inventar muita coisa e não cria um processo, um ritual de atendimento. Então, por exemplo, se você trabalha sozinho, você tem mais controle de fazer esse processo. Depois, se você tem um assistente, você tem que ensinar para esse assistente. Não adianta você querer dominar os atalhos e fazer tudo sozinho e o seu assistente, por exemplo, você ser egoísta ao ponto de não passar o quão importante é esse atendimento para o seu assistente, porque daí o seu assistente que vai cometer erros e na cabeça do seu cliente, você e seu assistente são um só. Se você tem 10 assistentes, você precisa ensinar os 10 assistentes. E aí, o ritual pode ser chamado de ritual, pode ser chamado de processo. Esse processo tem que ser sempre o mesmo. Então, eu vou dar um exemplo básico, assim, de ritual que eu tenho no meu atendimento. A gente sempre recepciona o cliente, então vai até o cliente para recepcioná-lo e leva o cliente para a recepção. A gente não fala tchau lá da nossa cadeira e o cliente vai sozinho até a recepção. Então, ou sou eu que levo o cliente, se eu tô livre, por exemplo, naquele momento, eu vou levar o cliente até a recepção. Mas se não for eu, será uma das pessoas que trabalham comigo, na minha equipe. Mas essas pessoas conduzem o cliente até a recepção. Então, isso é um detalhe, um ritual que faz parte do processo todo de fidelização de um cliente. É eu recepcionar e eu me despedir daquele cliente da maneira correta, tá certo? Não é assim, pode vir, chegou a sua vez. Tem gente que faz isso, né? Eu vejo, é muito comum. Ou, por exemplo, vou dar um outro detalhe aqui
do meu circuito, né? Do meu ritual. O assistente vai buscar o cliente na recepção, já leva direto pro lavatório, vai cortar, por exemplo, já leva direto pro lavatório, já lava, já oferece ali algum tratamento que eu não sei nem se vai precisar ou não, quer dizer, já molhou o cabelo, já tipo, você quer fazer um tratamento? E senta na minha cadeira, de capa, todo já repartido, pronto para cortar o cabelo. Isso é a coisa mais errada que pode acontecer dentro de um salão. Por que que é tão errado? Porque eu, que sou o profissional daquele e isso não é culpa do assistente, tá? Isso aí quem orienta o assistente, na maioria das vezes, a fazer isso é o profissional. Então não tem nada a ver com o assistente. Não é culpa dele, não. Agora, eu sou o consultor de cabelo daquele cliente, certo? Então eu preciso ver aquele cliente, eu preciso cumprimentar aquele cliente, eu preciso entender como é que tá o cabelo dele seco, como é que tá natural. Porque tem clientes que chegam com o cabelo lindo, arrumado, eu já sei que aquele cliente arruma. Tem gente que chega com o cabelo que aí eu vou entender o porquê que ela tá tão incomodada. Porque se ela fica daquele jeito todo dia, eu entendo por que ela tá tão incomodada e eu entendo o que eu preciso oferecer pra ela. Aí eu preciso analisar essa pessoa, sem capa, sem nada, eu preciso analisar essa pessoa. Eu preciso fazer perguntas pra essa pessoa, ainda que ela não seja um cliente de primeira vez. Então o que nós vamos fazer hoje? Aí tem pessoas que falam assim pra mim, Nath, mas a pessoa só veio retocar a raiz e o retoque de raiz é sempre igual. Será? E se naquele dia, naquele bendito dia, a pessoa sentou na sua cadeira, o assistente foi lá, preparou, você antecipadamente já foi lá, preparou a cor da pessoa, chegou na frente da pessoa e na cabeça da pessoa, a ideia dela era, foi pro salão pensando, eu acho que eu vou mudar alguma coisa hoje, eu vou falar com a Nath. E aí aquela pessoa viu que você já até preparou a coloração, fica até constrangida, nem vai dizer nada. Então, olha que erro você não ter esse primeiro momento com a cliente. Como que você vai... Tem muita gente que reclama, eu não venho no tratamento porque a cliente nunca quer, ela nunca faz questão de fazer um tratamento. É claro que ela não faz questão. Você indica da maneira errada. Você indica o tratamento simplesmente por fazer tratamento. Não é porque de fato aquela pessoa precisa do tratamento, entende? Porque quando a pessoa precisa do tratamento, você pegou o fio, você pegou o cabelo dela, você analisou, você conversou com ela. Olha, é muito necessário que você faça um tratamento porque o seu cabelo tá assim, assim, assim. E aí quando ela vai pro lavatório, ela já vai pra fazer o tratamento. Não é deitada no lavatório. Diferente de, às vezes, um serviço express, por exemplo, foi para fazer uma escova e aí aproveita para nutrir o cabelo e a gente, claro, sempre vai oferecer um tratamento. Agora, se a gente vai oferecer para tratar aquele cabelo, é importante que eu veja esse cabelo antes, é importante que eu faça a melhor indicação. Porque daí essa cliente também vai tomar a melhor decisão. Ela sabe, olho no olho, eu tô falando com ela olho no olho. Ela sabe que aquilo que eu tô indicando pra ela é realmente bom pro cabelo dela. Legal? Então assim, a gente precisa entender esses atalhos que a gente tem pra facilitar esse processo de fidelização. Então, são vários sinais. A cliente dá os sinais pra gente, né? E cada cliente vai dar um sinal diferente. Uma cliente vai dar um sinal do que ela gosta, outra cliente vai dar um sinal do que ela gosta, e a gente tem que ter essa percepção. Faz parte da profissão do cabeleireiro entender esses sinais. Se a gente pudesse estudar, se eu pudesse aconselhar para vocês estudarem alguma coisa, seria estudem psicologia, né? Se pudesse fazer um curso aí desse aspecto, posso até fazer algumas aulas aqui para você, não sou nenhuma profissional nisso, mas, né, em psicologia, mas com relação ao atendimento, eu acho que a gente aprende isso muito em visagismo, né? E é uma formação que eu tenho muito longa, porque fiz bastante formação a respeito disso. A gente aprende a entender muito o que o cliente realmente quer, o que ele tá em busca, e esses sinais, assim. Às vezes eu mesma aí vou dizer pra vocês, eu não cometo erros? Cometo. E às vezes eu cometo erros de
tá conversando com uma cliente, eu já ia falar, por exemplo, para ela o que ela queria fazer e tal, e a gente tava ali conversando, eu ainda não tinha, a gente não tinha terminado aquele oi, que talvez tenha sido longo naquele momento, e a cliente falou assim, Nath, eu queria te falar o que eu quero fazer no meu cabelo, e eu digo, eu já ia perguntar, e aí eu penso, nossa, perdi o timing, podia ter perguntado antes o que a gente ia fazer, talvez ela não queira ter esse primeiro momento de conversa, então às vezes acontece isso comigo, então às vezes eu também erro, mas é importante a gente então focar nesse processo de eu preciso melhorar na psicologia do cliente, eu preciso melhorar no entendimento do cliente, muito mais que melhorar em técnica, porque a técnica, primeiro que a técnica básica é uma só, né? Depois existem as variações das técnicas que vêm com as tendências e tal. Imagina, quando eu comecei a gente tinha que fazer, por exemplo, quando eu comecei a gente tinha que fazer a mechinha da raiz assim, sem marcação. Você era um expert, você era muito bom se você conseguisse fazer mechinhas da raiz sem marcação. Por quê? Porque não existia esfumar raiz. Existia você ser bom em não manchar a raiz ou não, né? Hoje eu vou dizer pra vocês que eu não tenho que fazer mechinha da raiz. Tenho, porque tem clientes que querem. Às vezes não é o trabalho que eu mais gosto de fazer, né, uma mechinha da raiz, mas tem clientes que gostam daquela mechinha. Se não tiver, ela volta pra fazer inclusive a mechinha da raiz. Né? Não sei se acontece isso com vocês e dá até a impressão, nossa, eu tô fazendo uma coisa ultrapassada, mas não é, a gente tem que fazer aquilo que o nosso cliente gosta, a não ser que você escolha trabalhar numa linha, né, de fazer algum trabalho em especial, de ter alguma assinatura de trabalho, e daí você não faz mais aquilo, e daí obviamente para todo sim, tem os nãos. Então você vai ter que, para dizer sim para isso, né, para dizer sim para sua nova característica, que é de ter uma assinatura de trabalho, você tem que dizer não para todas aquelas clientes que fazem um trabalho diferente, que querem, por exemplo, uma mechinha de raiz. Mas, então as nossas clientes, elas dão sinais e a gente precisa entender todos esses sinais. O que a gente tem que fazer? Transmitir confiança, transmitir vínculo, transmitir interesse real, que daí puxa aquele gancho da nossa aula de ontem, né? A gente, para fidelizar, tem que ter isso com a cliente, a gente tem que ter o vínculo, a cliente tem que ter a preferência por nós, a cliente tem que ter a confiança no nosso trabalho, então a gente é que tem que transmitir isso, então a gente tem que transmitir isso nos mínimos detalhes, certo? Bom, vamos para o segundo assunto aqui que eu separei. O que torna o processo de fidelização mais difícil? Se por um lado a gente está falando do que torna ele mais fácil, que é conhecer os atalhos, o que torna ele mais difícil para o profissional? Aos meus olhos, assim, vendo tantos profissionais que eu já vi, né, nesses 15 anos de profissão quase, o que torna esse processo tão mais difícil? Por que essas pessoas elas têm mais dificuldade em fidelizar? Primeiro, elas não entendem que isso é importante. Então, se você é um profissional que não entende que isso é importante, que não entende a importância da fidelização de um cliente, dificilmente você vai alcançar esse resultado. Porque a gente só dá valor, a gente só presta atenção naquilo que a gente entende ser importante. Então, a partir do momento que você tá ali focado na técnica, eu preciso cortar bem um cabelo, esse é o meu objetivo, e você esquece todo o contexto, você às vezes nem presta atenção no que o cliente está conversando com você, porque você tá tão focado ali naquela técnica e esquece tudo que tem à sua volta, aí fica difícil. Por quê? Porque você não valoriza determinados aspectos que fazem parte da fidelização. E olha, que eu tenho até uma frase que eu sempre digo, uma boa técnica, né? Ela jamais supera um bom atendimento, mas um bom atendimento até supera uma técnica ruim. Por que isso eu digo? Porque às vezes a gente vai por exemplo, o cliente é super fidelizado a você, ele gosta muito de você, você sempre agrada, você sempre acerta e de repente naquele dia você fez um pouquinho mais de mecha do que deveria. Esse cliente vai te perdoar, é bem provável que ele te perdoe, porque ele vai dizer, legal, ficou um pouquinho mais de mecha do que ficaria normalmente, mas tá legal. Agora, dificilmente o inverso vai acontecer e esse cliente vai te perdoar. Então, por exemplo, um dia você foi no salão e você tratou esse cliente super mal.
Quer dizer, ele foi no seu salão e você tratou ele super mal. Porque naquele dia você não estava bem, você não estava feliz, você não estava contente, nada estava bom pra você e você tratou essa pessoa super mal. Mesmo que você tenha entregue um trabalho igual a todas as vezes que você fez, dificilmente esse cliente te perdoa. A não ser que você vá atrás desse cliente, tenha que se redimir com essa pessoa. Mas assim, dificilmente ele volta. Tanto que você pode observar, vocês podem observar. Se vocês tiverem uma lista, como eu disse ontem, para vocês fazerem, eu não sei se vocês fizeram, mas uma lista de clientes fidelizados, e você lá lembrou de alguns clientes, nossa, tal cliente não tá indo mais. Você pode ter certeza que alguma coisa aconteceu. Um detalhe, um deslize, alguma coisa aconteceu com esse cliente. E de repente você nem teve a sensibilidade de ligar para ele, de ter certeza, de se certificar de que aquele problema que ele te indicou realmente foi o que aconteceu. Então, na maioria das vezes o cliente vai te dar uma desculpa, é porque eu não tenho dinheiro para ir, ou porque eu tenho um lugar aqui mais perto da minha casa, mas certamente alguma coisa aconteceu, algum deslize. Gente, tem sempre, para toda regra tem exceção, obviamente. Então pode ser que isso não tenha acontecido, né? Pode ser, a gente perde clientes mesmo é natural. Às vezes a pessoa mudou de casa, mudou de lugar, enfim. Mas eu tô dizendo, né? Nesse processo de fidelização é muito importante a gente estar atento a isso. Por que que a gente perdeu aquele cliente, né? Porque da mesma forma que a gente tem que se preocupar em porque ganhar clientes, a gente também tem que preocupar com perder, porque senão a balança fica sempre ou igual, né? Ou de um lado pesa mais. A gente tem que se preocupar não só em fidelizar, mas em acumular clientes. Como que você cria uma carteira de clientes? Quando você acumula clientes. Então, por que você ganha mais? Por que você fatura mais? Por que você tem mais frequência? Porque você tem um volume de clientes fidelizadas muito maior, tá certo? Bom, então, entender que a fidelização é muito importante já é um caminho de tornar... Por que esse processo torna mais difícil, né? Porque a maioria das pessoas não entende que isso faz parte, que isso é muito importante. Porque alguns se mantêm na comodidade. É fácil se manter na comodidade. É fácil dizer, eu vou continuar fazendo aqui as mesmas coisas que eu fazia. Não vou mudar nada não. E eu tenho uma certa angústia a respeito disso, e daí é uma opinião muito particular minha, mas quero compartilhar com vocês, que eu assim, sou muito inquieta com relação a negócios, com relação a maneiras de se fazer as coisas. E aí eu percebo que quase tudo muda. Eu não sei se vocês têm essa mesma percepção, mas eu percebo que quase tudo muda. Então, assim, o mercado de roupas, por exemplo, que antes era muito físico e tal, hoje é completamente online, mudou muito, né? E por aí vai, tem muitos mercados, quase tudo muda, os modelos de negócios são sempre muito novos, se cria negócios sempre muito novos, porém, no nosso mercado da beleza, eu não consigo ver essa cereja do bolo, essa movimentação. Eu vejo que por muitos anos, então eu faço muitas pesquisas com relação ao salão, né? Primeiro porque eu já tive salão, segundo porque eu trabalho com isso e terceiro porque eu gosto muito desse assunto tendência. E aí eu penso assim, por que esse mercado não muda? Olha um mercado que mudou. A barbearia era uma coisa que existia. De repente, lá na década de 70, teve uma queda da barbearia. Por alguns motivos que não vem ao caso. E agora, assim, coisa de 10 anos atrás, a barbearia ressurgiu. E ela ressurgiu de uma maneira completamente nova, completamente reinventada. De uma maneira que uma barbearia hoje que não entregue para o seu cliente um serviço, um diferencial, ela não se mantém. Concordam comigo? E assim, é diferencial mesmo, todas elas fazem alguma coisa. Então, todas elas têm a toalhinha da barba, todas elas têm um processo, todas elas oferecem uma geladeira de cerveja, enfim.
A barbearia veio completamente nova, completamente reinventada. E por que o salão não? Por que a gente não consegue essa reinvenção dentro do salão? As pessoas tentam abrir um novo salão e esse novo salão tem uma nova característica, tem uma nova estrutura, esse tem mais área verde, aquele é mais urbano, mas sempre está relacionado à estrutura. Dificilmente está relacionado ao atendimento, à experiência que você proporciona para o cliente. E isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Nós, como cabeleireiros, temos duas situações para a gente pensar. Primeiro, que a gente pode estar à frente. Vocês concordam comigo? Porque se eu tô vendo que as coisas estão assim, que os cabeleireiros agem do mesmo jeito, se eu fizer pequenas mudanças no meu atendimento, já vai ser muito. Então, para aquele cliente já chama muita atenção. Para aquele cliente já vai chamar muita atenção, por exemplo, eu ter o kit, como eu falei lá no começo, eu ter, por exemplo, o kitzinho com todas as coisas descartáveis para atendê-lo. Eu, por exemplo, muito antes da pandemia, né, desde que eu comecei, eu coloco todas as minhas escovas em saquinho descartável e esterilizo a cada uso. Isso para minha cliente talvez hoje seja muito comum, mas antes era muito diferente. Era um diferencial que ela não encontrava em lugar nenhum. E eu faço questão de dizer, essa escova está esterilizada por causa disso, para não ficar encostando num cabelo e no outro cabelo e no outro cabelo. Você já foi num salão? Você já reparou na escova? E daí a pessoa começa a pensar assim, ó, nossa, eu não vou naquele salão, ou não vou naquele cabeleireiro, né, naquele profissional, porque a escova dele tá cheia de cabelo de outras pessoas. E daí nos pequenos detalhes, você começa a ganhar aquela cliente, você começa a ganhar a confiança dela, você começa a ganhar a frequência dela, o vínculo dela, e aí de repente ela é uma cliente fidelizada sua. Com pequenos detalhes, que não são estruturais, que não são visuais, né, do lugar que você tá. E eu sempre costumo dizer, às vezes a gente pode ter um atendimento de luxo num salão de periferia e a gente pode ter um atendimento de periferia num salão de luxo. Isso é muito, muito, muito comum. Mais comum do que a gente imagina. Vocês que estão aqui comigo, provavelmente são profissionais mais antenados, são profissionais que estão à frente, são profissionais que querem mudança, né? Porque se vocês não fossem essas pessoas, vocês estariam como essas outras que provavelmente estão no Instagram passando feed de pessoas que nem interessam para ver coisas que nem interessam, né? Mas vocês estão aqui nessa aula comigo, então parabéns para vocês. Mas é por quê? Porque vocês querem mudar. Porque vocês querem alcançar uma coisa nova, assim como eu quero alcançar sempre uma coisa nova. Então, esse alcançar coisas novas, ele precisa ser diário. É um trabalho árduo, é um trabalho que não termina. Por que não termina? Porque toda tendência não termina. Quando a gente busca uma coisa nova, a gente tem que buscar todos os dias. Porque, olha só, se eu me reinventei hoje, eu fiz uma coisa nova hoje. Se amanhã todas essas pessoas me copiam e eu não faço mais nada porque eu já acho que eu já fiz uma coisa nova, o que vai acontecer comigo? Eu vou me manter aqui onde eu falei pra vocês, na comodidade. Então eu preciso estar sempre à frente. Eu preciso estar sempre pensando no que eu vou proporcionar de novo. Porque daí as pessoas não me alcançam. Daí chega num ponto que é tão distante o meu atendimento dessas pessoas que eu posso até dar um fôlego. Porque elas não vão me alcançar mesmo que elas me copiem tudo. Isso sempre foi uma coisa que eu sempre usei dentro do meu salão, por exemplo, quando eu tinha, para me destacar, para destacar o meu salão, para colocar aquilo à frente. E isso eu uso demais dentro da minha profissão como cabeleireira autônoma. Então, o que eu posso fazer para me diferenciar de todos esses profissionais aqui que estão à minha volta? E o que eu posso fazer para correr mais rápido do que eles, para manter essa distância? Para o meu cliente entender, é muito diferente fazer o cabelo com essa pessoa e fazer o cabelo com essa pessoa. E quando o cliente entende que é muito diferente fazer com essas duas pessoas, para pagar o mesmo preço, quem que ele vai escolher? Ele vai escolher o diferente. Então, mantenham-se sempre firmes nisso, não se acomodem. Essa é uma regra principal, assim, não se acomodem no seu atendimento. Porque se você se acomodar no seu atendimento, você vai ser só mais um, tá certo? Bom, e
O terceiro ponto aqui do porquê que é tão difícil esse processo de fidelização. A gente já falou sobre isso, mas vou falar mais um pouco, que eu acho muito importante, a maioria dos profissionais não está disposto a escutar o cliente. Eu tô falando pra vocês que eu sempre faço muita pesquisa, né? E um dia eu fui procurar no dicionário mesmo, vocês podem procurar aí, eu garanto pra vocês que isso vai estar escrito. Eu fui procurar a diferença entre ouvir e escutar. E eu consegui entender que ouvir um cliente é diferente de escutar o cliente. Porque ouvir é aquilo que o nosso ouvido capta, ponto. Agora, escutar o cliente, escutar qualquer pessoa, né? É eu ouvir o que a pessoa falou, processar dentro da minha cabeça o que ela falou, criar um entendimento sobre aquilo, compartilhar aquilo e chegar numa conclusão. Olha que diferente, né? Duas palavras tão próximas, tão comuns, ouvir e escutar, mas é muito diferente na sua origem de significado. E aí eu passei a entender que o problema dentro do salão nosso, como cabeleireiro, como profissional para aquela cliente, é porque a gente ouve, né? A gente só ouve. Então, quando, por exemplo, eu trabalho muito com a L'Oréal, e a L'Oréal fez uma pesquisa uma vez para perguntar para os profissionais se eles faziam diagnóstico. E aí essa pesquisa deu assim, 80% dos profissionais dizem que fazem diagnóstico. E aí fizeram essa mesma pesquisa com o cliente para saber se esses clientes recebiam diagnóstico. E aí desses 100% de cliente, 10% dos clientes disseram que recebem o diagnóstico. Os outros 90% disseram que não, o cabeleireiro não faz esse diagnóstico. Olha que problema de comunicação, né? O profissional está achando que faz, o cliente está falando que ele não faz. Mas eu consegui entender o porquê disso. E o porquê disso é porque a maioria dos profissionais só ouvem. Eles não escutam. E escutar atentamente, em primeiro lugar, é comunicar. É comunicar. Eu estou te escutando. Eu estou fazendo aqui um diagnóstico em você para a gente entender melhor o que a gente vai fazer hoje. Então, a primeira coisa é comunicar. Segunda coisa é perguntar. Pergunte sempre. Terceira coisa é analisar. Então você vai analisar. Depois que você perguntou, você não sai pegando no cabelo do cliente, abrindo o cabelo de... Não é o primeiro passo. O primeiro passo não é tocar. O toque é o segundo passo. Quando você vai numa consulta médica, o que o médico faz? Primeiro você senta na cadeira do médico, não é assim? E aí ele pergunta pra você. Ele pergunta, ele faz perguntas, ele esclarece, ele pergunta onde que você tá com dor e depois ele fala pra você o seguinte: então vamos lá pra gente examinar? E é esse o processo que vocês devem seguir. Então primeiro pergunte, depois você examina. Primeiro você escuta o cliente, depois você vai fazer tirar a sua conclusão e dar o seu diagnóstico. Entende? Então esse processo de escutar, a maioria dos profissionais não está disposto a fazer. E esse talvez seja um dos pontos mais principais. O ponto do diagnóstico é um ponto que não cabe aqui hoje, né? Eu tô terminando aqui essa live. Quer dizer, eu preciso correr, né? Porque falo muito. Mas o ponto do diagnóstico, ele é importantíssimo. E nós vamos fazer depois mais aulas falando muito mais sobre isso, porque eu acho que nesse aspecto a gente tem muito a se desenvolver. A gente tem a faca e o queijo na mão, porque isso está muito fácil da gente se desenvolver. O diagnóstico é uma coisa muito na mão, muito simples e que dá um salto assim, na fidelização de cliente e na captação até de novos clientes, porque com esse processo de diagnóstico você acaba atraindo mais pessoas, você acaba atraindo mais indicações de pessoas, porque o cliente ele vai em você faz isso, você surpreende ele positivamente dessa forma e ele vai dizer: nossa, eu fui num cabeleireiro, nossa, ele me fez tantas perguntas e tal, foi tão legal. E só esse processo já faz com que esse cliente te traga muitas pessoas. E eu sempre falo, eu prefiro uma indicação que veio de uma outra cliente do que, por exemplo, uma cliente que veio do Instagram, que vem com a expectativa dela baseada no nada, né? Eu não sei
o que eu faço para agradar aquela pessoa. Já se ela veio por uma indicação, aquela cliente que eu atendi sabe exatamente como eu atendo e já passou para ela como é que é comigo, né? Então é assim, quando a gente pergunta, faz uma indicação, você gostou? Como é que foi? E assim a gente recebe uma indicação. Bom, e o terceiro pilar aqui do porquê é tão difícil fidelizar uma cliente é o seguinte, eu separei assim esse tema que é por que uns conseguem e por que outros não. Isso é muito comum dentro do salão, né? Porque a gente observa por que a maioria, e vejam que a maioria não consegue. Aí a minoria consegue. A gente vê isso claramente, por exemplo, num salão que tem 10 profissionais. Sempre 2 são aqueles profissionais de destaque. E o restante sempre fica na média. Não sei se é assim com vocês, mas a maioria é isso. Então, a maioria dos profissionais não fidelizam, a maioria dos profissionais não tem cliente, esses profissionais têm características em comum, inclusive, negativas, e a maioria que consegue, né? Faz. Bom, por que uns conseguem e outros não? Porque a fidelização está no detalhe. Então, poucas pessoas param para analisar isso. Tem uma vez eu li assim, uma comparação de um livro que falava assim, de 100% das pessoas que existem, que leem uma coisa para fazer, 80% só lê. Outros 15% lê e escreve. E somente 5% das pessoas leem, escrevem e fazem aquilo. Então, por exemplo, vou dizer para vocês aqui, quem estava aqui comigo ontem, eu falei para vocês, façam uma lista das suas clientes. Quem de fato fez? Né, isso que vocês precisam colocar na cabeça. Eu tô fazendo, ou eu só tô ouvindo, ou eu só tô escutando. Então, é importante a gente fazer as coisas. Mas vamos lá. A fidelização, ela tá no detalhe, certo? Então, ela não tá no todo. Ela não tá no, o meu atendimento de um modo geral tá bom. Não. A fidelização tá no detalhe. Quando a gente fala de um restaurante, por exemplo, de luxo, o restaurante de luxo, ele só é de luxo porque ele tem o detalhe. Então, ele só é de luxo porque ele oferece porque o garçom, por exemplo, não pode conversar. Isso não é uma discriminação. Isso é porque naquele momento, aquele profissional está como um personagem. A única função dele é falar de comida com você. Então, é o personagem dele naquele momento. Isso não tem nada a ver com a pessoa. Então, pra gente é a mesma coisa. Então, naquele nosso momento, como é que a gente está atuando? Então, o detalhe no processo de fidelização é quem vai dizer se você está no caminho certo ou não, tá certo? Bom, então, nesse processo de detalhes, eu separei alguns exemplos pra gente chegar ao fim dessa live. Então, assim, olha, cumprir o que foi acordado. Ontem nós falamos sobre o cabelo, sobre o corte de cabelo. Será que eu estou cumprindo aquilo que foi acordado com o meu cliente? Eu combinei com aquele cliente que com aquele cliente que eu ia cortar 2 dedinhos do cabelo dele. Mas eu acho que precisa de 5. Então eu vou cortar 5. Ele não vai reclamar. Isso é cumprir com o acordado? Isso é cumprir com aquilo que foi combinado com aquele cliente? Será que isso não é uma falta de atenção ao detalhe? Eu falei ontem, é mais fácil você tentar convencer aquele cliente de fazer uma coisa do que você simplesmente tentar depois explicar o porquê que você resolveu ter aquela mirabolante ideia de cortar 5 dedos do cabelo. Assim, incontáveis os relatos de clientes que a gente ouve dizendo, eu fui em tal profissional, eu fui em tal salão, e daí ele cortou muito mais do que a gente combinou e essa pessoa não voltou. Óbvio que essa pessoa não voltou. Tá certo? Então, incontáveis relatos. Vocês também devem já ter passado por essa experiência de ter esses relatos. Eu espero que vocês tenham passado pela experiência de ter os relatos e não pela experiência de ter feito isso, né? Mas se fizeram isso, se cometeram esse erro um dia, não cometam mais se o objetivo de vocês é fidelizar cliente. Se o cliente falou pra vocês, corta um dedo, se você quer fidelizar esse cliente, corta um dedo. Nath, mas um dedo não vai dar nem pra ver. Se esse cliente pediu, corte um dedo, corte um dedo. Essa vai ser a melhor maneira de você fidelizar esse cliente. Por quê? Porque você ganhou a confiança dele, tá certo? Por exemplo, outro detalhe, o material que você usa.
Será que o material que você usa, ele tá compatível com o perfil daquele cliente? Será que o material que a cliente está usando teria na casa dela não é melhor do que o material que você está usando e cobrando para usar? Então, um detalhe, pincel. Tem pessoas que usam um pincel tão velho, tão velho, tão velho, que ele já nem tem mais pelinhos. Isso faz parte do processo de fidelização, faz parte do detalhe. Então, são várias etapas do processo de fidelização. Tem a preparação, tem o momento da atuação, tem o pós-venda, mas esse processo, por exemplo, do material que você usa, que faz parte da preparação, é uma partinha desse todo da fidelização, tá certo? Outro exemplo, por exemplo, o seu preparo pessoal. Como é que você faz? Ou você é daqueles que, hoje eu não tô muito bem, não. Hoje eu não vou maquiar, não vou arrumar meu cabelo. Hoje eu não vou com roupa X, com roupa preta. Por exemplo, eu só trabalho com roupa preta e branca. Se vocês repararem, acho que quase 100% das minhas lives que eu faço aqui, eu estou de roupa preta e branca. Só que eu tô em casa hoje. Eu poderia estar de qualquer outra roupa. Certo? Mas o que eu entendo? Eu entendo que eu tô trabalhando. Se eu tô aqui falando com vocês agora, eu tô trabalhando mesmo em casa. Então eu acordei, eu fiz minha maquiagem, eu coloquei uma roupa como se eu estivesse indo trabalhar e tô aqui falando com vocês. Por quê? Porque isso faz parte do meu trabalho. Então, não são os outros que precisam olhar e ver que isso faz parte do meu trabalho. Sou eu que preciso entender que isso faz parte do meu trabalho. Porque daí meu trabalho se torna mais sério perante eu mesma. E aí, consequentemente, como a gente aprende muito no visagismo, a gente transmite aquilo que a gente é. Eu transmito como imagem aquilo que eu estou expressando para as pessoas. Aquilo que eu me coloquei para aquilo que eu me vesti para as pessoas. Então não adianta você querer ter uma leitura do seu cliente de uma imagem diferente de você. Então assim, é que hoje eu não tô muito bem, mas eu não sou assim. Não adianta. Como no primeiro encontro. Como que você faz para ir para esse primeiro encontro com o homem da sua vida, que você acha que vai ser? Você não se veste, você não se maqueia, você não chega lá e fala assim, então, hoje eu não tô num dia bom. Porque se você não estiver num dia bom, você desmarca, mas não vai, né? Mas você quer impressionar. E é isso que a gente tem que fazer diariamente com o nosso cliente. Nath, mas daí eu não tô sendo falsa? Não tô dizendo pra você não ser você mesmo. Eu tô dizendo pra você ser você mesmo com identidade visual, com a preocupação de que você tá cobrando daquele cliente e assim por diante, tá certo? Um outro exemplo aqui, que é o último exemplo. Saia da zona do amadorismo e parta para a zona profissional. A gente comete muitos problemas, muitos errinhos. Então, um exemplo, horário. Você não conseguir minimamente cumprir a sua agenda com horário. Mas a primeira cliente chegou atrasada. Ok, já aconteceu comigo? De me atrasar, já aconteceu comigo. E aí tem meios de você fazer isso, que eu não vou dizer agora, né? Não é o assunto. Meios de você dizer isso, mas você precisa sair da zona do amadorismo. Você precisa conduzir aquilo de outra maneira. Então assim, a minha primeira cliente se atrasou, isso é responsabilidade de quem? Dela ou sua? Porque você tem outras 8, 10 clientes depois dela. E aí, porque a sua primeira cliente atrasou naquele dia, você vai atrasar todas as outras? Isso é amadorismo. Você não conseguir conduzir essa situação, você não saber que atitude tomar numa situação dessa é amadorismo puro. Então, a gente precisa alcançar... tem pessoas que dizem assim, olha, só alcançam esse resultado com a experiência, né? Mas só a experiência. A gente precisa parar com isso. E a gente precisa estudar a nossa profissão. A gente precisa estudar uma agenda. Eu não sei lidar com atraso, então eu preciso estudar isso. Como eu falei pra vocês da psicologia, eu não sei entender muito bem o cliente, então estude isso. Estude aquilo que você não é bom na sua área, para que você se torne um profissional e saia do amadorismo. Tá certo? Gente, eu gostaria de revisar a live inteira com vocês, mas não vai dar tempo porque nossa live vai cair daqui 2 minutos.
Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiquei muito feliz de ter pessoas que estavam aqui comigo ontem e estão aqui de novo comigo. Não deu nem tempo de eu ler os comentários que vocês fizeram, mas depois eu vou ler com calma. E se tiver alguma dúvida, eu respondo. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me mandando, pode me mandar até por direct, que eu vou respondendo, e de repente eu posso até compartilhar, né, as dúvidas que vocês tenham com as outras pessoas. Às vezes uma dúvida de uma pessoa é a dúvida de outra pessoa também. Então é importante, muito importante vocês participarem disso tudo comigo. E eu tenho, rapidamente, para finalizar aqui, antes que a live caia, uma dica prática. Ontem eu dei a dica para vocês de escreverem todas as clientes que vocês têm, né, que vocês consideram clientes fidelizadas, para que a gente comece esse processo de formar a lista de clientes de vocês. Qual que é a carteira de clientes de vocês? E aí, eu queria dar uma dica hoje prática, que vocês vão fazer o seguinte: pensem em 3 coisas que vocês fazem que vocês acham que prejudicam o processo de fidelização. É um desafio, porque é muito difícil a gente conseguir encontrar os nossos defeitos, né? E eu quero defeito mesmo, tá? Quero que vocês apontem defeitos de vocês. Poxa, eu não tenho um bom preparo. Eu nunca me preparo para o cliente. Eu atraso sempre. Sei lá, são 3 coisas que vocês precisam refletir, parar, analisar como é que tá o processo de vocês de atendimento, e vocês vão escrever essas 3 coisas. Eu tô ruim nisso, tô ruim nisso e tô ruim nisso. Porque a nossa intenção é eliminar tudo isso e partir para a ação de fidelização de cliente. Então a minha dica prática de hoje é que vocês pensem nessas 3 coisas. É uma ação totalmente, né, introspectiva, é cada um com a sua realidade, mas que vocês pensem. Eu também vou pensar em 3 coisas que hoje estão prejudicando o meu processo de fidelização, para que eu melhore, para que, como eu disse no começo da live, a gente esteja sempre à frente.